Olá, a paz do Senhor Jesus a todos que acompanham a nossa programação, o programa chamado Doutrinas Básicas. E, naturalmente, quando nós falamos em doutrinas básicas, estamos nos referindo às doutrinas bíblicas, aquelas que são conhecidas, São básicas porque são conhecidas, as pessoas normalmente discorrem sobre os assuntos de doutrinas bíblicas e cada um tem, naturalmente, a sua opinião. E hoje nós queremos aqui fazer uma segunda abordagem sobre um tema que já iniciamos na programação anterior, que está relacionado à questão de relevância da igreja na sociedade atual. Então, o nosso tema é uma forma de uma pergunta. E ele diz o seguinte: a igreja ainda é relevante na sociedade atual? Muito bem, fizemos uma primeira abordagem sobre este assunto, falando sobre um aspecto da igreja como relevante na sociedade atual. E hoje iremos fazer uma outra abordagem. Nós vamos falar agora sobre a igreja que é relevante na sociedade atual, porque a igreja ela apoia a família. Então, qual é o trabalho da igreja para apoiar a família? Muito bem, nós estamos insistindo neste tema porque existem várias perguntas e várias considerações que normalmente as pessoas fazem sobre esse tema. E uma delas é se a igreja ainda é relevante como sociedade atual com relação à questão de apoio às famílias. Qual apoio a igreja pode oferecer à família em termos de relevância? Esta é uma pergunta. Também outra, diante de vários problemas que as famílias encontram na sociedade atual, que contribuição a igreja pode oferecer para minorar esta situação? E mais, em meio às confusões de valores familiares e à instabilidade emocional que afeta a família em função das cobranças dos valores sociais, qual é o papel que a igreja pode exercer ou desempenhar para orientar a família? Podemos ainda considerar que nós vamos então, a partir de agora, mostrar como que a igreja ainda contribui de alguma forma para a melhoria das relações entre as pessoas de uma família e na sociedade atual. Então, como sempre, nós vamos agora então buscar respostas a essas perguntas sobre esse tema e mais uma vez vamos apelar para a nossa fonte mais segura e fidedigna de respostas sobre a questão de a igreja servir de apoio às famílias na sociedade atual. Muito bem. Vamos então à Bíblia, lá no Velho Testamento. Quando nós pegamos o Velho Testamento, nós vamos ver lá no princípio, quando Deus entregou a Moisés a lei. As leis de Deus entregues a Moisés tiveram, entre outros, o nobre objetivo de assegurar às famílias uma convivência harmônica e uma forma de tornar a família uma verdadeira célula da sociedade. Um dos grandes segredos para isso é a transmissão da herança e dos ensinos, que são de valores capazes de serem passados para gerações futuras. Foi assim que Moisés, da parte de Deus, instruiu a família a passar para as gerações futuras o ensino que garantiria às futuras famílias a promover uma sociedade capaz de perpetuar o bom conceito familiar. Nós temos, por exemplo, um texto no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nos versos 6 e 7, que diz exatamente assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Muito bem. No caso da criação dos filhos, a igreja oferece uma receita que assegura uma estrutura familiar bem sólida. Esta receita foi dada pelo apóstolo Paulo em sua carta à igreja em Éfeso. E ele diz exatamente assim, na carta que ele escreveu à igreja em Éfeso, ele disse assim, um texto muito interessante, diz assim: criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então, o apóstolo Paulo escreveu isto e nós vamos perceber que a disciplina e a admoestação de Deus vão despertar nas futuras gerações o temor a Deus. E isso
tornará a família mais ajustada à sociedade. Temendo a Deus, o homem está pronto para amar o seu próximo e se ajustar à sociedade. Portanto, a igreja auxilia sim famílias a reordenar prioridades, resgatar valores, valor da presença, da presença ali deles na sociedade e da instrução, a instrução espiritual, a transmissão da fé. Na verdade, em síntese, onde houver qualquer desorientação familiar, a igreja estará ali para oferecer estabilidade e fundamento para a formação de uma família sobre bases sólidas. Então, com esta expressão, deixamos aqui a receita para uma sociedade na qual a igreja estará contribuindo para o bem das famílias e as famílias poderem ser realmente a verdadeira célula da sociedade. É notável isso porque nós estamos transmitindo aqui este ensino para que você tenha certeza nas Escrituras a respeito do que se fala quanto à questão de relevância da igreja nos últimos dias, especialmente com relação à família. Que Deus então abençoe com a paz do Senhor Jesus.